Olá, vamos ao 31º vídeo da série de estudos do livro do O 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos dar continuidade à sessão 1, ensinamento certo e aprendizado certo, do capítulo 4, que é as ilusões do ego. E esta sessão, em seu parágrafo 7, ela é muito elucidativa quanto ao conteúdo deste canal e ao livro que nós escrevemos. Ele vem elucidar muitos pontos de reflexões que nós fizemos no livro e nos vídeos que postamos em nosso canal. Então vejamos, parágrafo 7. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Vamos pegar essa pequena frase e fazer algum comentário a respeito disso. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Então, tudo que você aprende não adiciona nada àquilo que Deus já criou, pois o que Ele criou é perfeito. E vamos dar continuidade a essa reflexão. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador. Particularmente, qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Vamos parar aqui um pouquinho. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. No contexto desse livro, ele repete muitos ensinamentos em outras palavras, mas há uma repetição constante. E por que disso? A mente nossa cria a realidade através da repetição, em pensamentos constantes que nós estamos validando o tempo todo. Se houvesse uma possibilidade da cessação desses pensamentos, o mundo e você deixariam de existir. Então, aqui há um trabalho também de repetição para que a verdade seja reafirmada diante daquilo que é falso. E o que é falso? É aquilo que nós pensamos sobre nós e sobre o mundo, que está baseado em nossas crenças, como sempre reafirmamos aqui. Mas vamos continuar. Eu estou disposto a fazer isso porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti, ou seja, repetir as lições quanto tempo for necessário. Mais uma vez,
Nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo, porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo, porque Ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória, e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. Então aqui, por que nós inicialmente fizemos uma ligação entre o nosso canal e o nosso livro, chamado Realidade Intocável? É que no livro está dizendo o seguinte: uma das suas linhas mestras é dito lá: não é preciso fazer nada para ser. Então, nada que você faça, que você pensa, que você deseja, vai estabelecer o seu valor. E porque esse valor foi estabelecido por Deus. E como foi dito no início, aquilo que Ele cria é perfeito, total e integral. E nada pode ser acrescentado ou retirado. Isso é de difícil aceitação da nossa parte, que você não precisa fazer nada para ser. Mas, dentro da compreensão individual, egóica, nós achamos que podemos nos transformar, evoluir, modificar. Então, tudo aquilo que é mutável, que está sujeito a alterações, a mudança, não é real. Porque aquilo que Deus criou é imutável e permanente, que é o espírito que nós somos. Mas como a nossa atenção, pela nossa mente, está totalmente voltada para essa parte efêmera, transitória, nós não conseguimos perceber, ver ou ser essa parte que já é. Então, nós estamos tentando ser aquilo que nós não somos. E esse é o nosso grande engodo, a nossa ilusão. Esquecemos aquilo que somos para ser aquilo que pretendemos ser, segundo os nossos critérios, as nossas crenças, os nossos pontos de vista. E é isso que nós chamamos de ilusão. Enquanto acreditar que alguém possa estabelecer algum valor para si próprio, que possa se transformar, que possa melhorar, que possa evoluir. Enquanto isso for uma crença coletiva, nós estaremos situados dentro desta ilusão coletiva. Mas vamos continuar. E aqui ele fala: o teu ego nunca está em jogo, porque Deus não o criou. Então o ego não foi criado por Deus, e sim feito por nós. Nós é que demos realidade ao ego,
através de nossa mente em seus pensamentos. O teu espírito nunca está em jogo porque ele o criou. Ou seja, aquilo que é criado por Deus jamais vai estar em jogo, porque é real. E na realidade não há nenhum tipo de jogo. Igual aqui na ilusão, é sempre um jogo. Mas, como ele diz aqui, o teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. Ou seja, em realidade, embora a gente ache que está julgando, isso não existe para a realidade. É como se fosse um sonho. Pois ele não foi criado por Deus. E o que não é criado por Deus não existe. É a mente que se autocria nessas condições e que estabelece o ego, o personagem, o indivíduo, e este mundo. Mas vamos continuar. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como forma de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Isso é muito comum. Quando foi ministrado todo o ensinamento pelos mestres, por Buda, por Jesus, o ego distorce tudo a seu favor, para que ele se sinta vivo, seguro e existente. Então ele distorce todo o ensinamento. Por isso que nós não compreendemos os ensinamentos dos mestres. Pois aquilo que é pessoal, limitado, efêmero, como vai compreender o que é infinito, impessoal, eterno? Pois o ego traduz todo o ensinamento dentro da sua própria compreensão, que é limitada, que é pessoal, que é individual, que é passageira, que é efêmera. E aí, nós perdemos o bonde. E embarcamos na viagem do ego. Vamos lá. Ele permanecerá, o ego, em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu que o fizeste. Não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado com quem ele se compraz. Não permitas que o teu ego conteste isso.
porque o ego não pode conhecer o que está além do seu alcance, como tu estás. Então, ele aqui vem reafirmar o que nós estamos comentando. Nós é que fizemos o ego. E, portanto, nós não podemos confiar nele, naquilo que nós fazemos. Porque a sua mente correta, que é a mente certa, sabe que ele não é real, sabe que ele não existe. É uma criação que ele sempre reafirma aqui nos seus textos, que é dada pela mente equivocada. São criações equivocadas da mente. Aquela mente que acha que pode criar por conta própria e que se julga separada de sua própria fonte, ou seja, de Deus, do Espírito. Então ela cria de forma errada. E aqui, nós vamos ver no próximo parágrafo, o que ela cria é o medo e o isolamento. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado, com quem ele se compraz. Essa é uma forma de aquietarmos a nossa mente e o nosso coração, sabendo que somos filho dele e que ele nos criou igual a si, pois Deus é incapaz de criar aquilo que não é igual a ele em sua perfeição. Ele é uma extensão em nós. E todos os atributos dele nos pertencem. Pois ele não é egoísta de reservar isso só para si mesmo. Isso somos nós, em nosso ego. Mas vamos continuar. Deus não é o autor do medo. Tu és. Escolhestes criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz, porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime, que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não será capaz de compreender isso. Por isso, é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. Então, é inevitável que vamos despertar e ver que Deus é inevitável. Até então, estamos nesse sonho de separação. E ele pede aqui, não acredites no inacreditável. Agora, qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. Ou seja, enquanto nós dermos crença para o ego, para esse mundo, para todas as nossas ilusões, a gente está adiando
o que é inevitável. O ego tem medo da alegria do Espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação. E o teu ego se regozija quando há testemunhas. Deixa para trás. Não a escute e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera os outros. Não apresentes um retrato falso e indigno de ti mesmo aos outros, e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. Então, é a realidade que nós somos, que não estamos separados dele. E ele diz aqui, escuta apenas Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou, que somos nós. E é exatamente isso que nós rechaçamos o tempo todo, conforme já foi dito, por estarmos polarizados, direcionados, atento somente à parte efêmera, à parte passageira. Em outras palavras, por você se julgar ser um corpo e por se julgar ser aquilo que você pensa que é. Enquanto isso existir, nós nos julgaremos separado dele. O ego tem construído para ti uma casa depauperada que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna de suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. E aí, nós temos uma parábola que é do filho pródigo, que esclarece isso, que é conhecida da maioria das pessoas. Continuando no parágrafo 12. Com o teu ego tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros, mas com o teu espírito podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e com contentamento derrama sua luz por toda a parte. Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção.
e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele e só dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Então, o reino do céu é o direito do Espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre com a marca do amor de Deus por suas criações. Então, aqui, nós que estamos sujeitos à percepção, não podemos perceber, vamos dizer assim, o reino de Deus, o reino do céu. Porque se esse reino não é percebido, ele é conhecido. E a percepção está sujeita a erros, a uma percepção correta ou errada. Está sujeita a interpretações. E o reino de Deus é um conhecimento que não está sujeito a nenhuma interpretação, a nenhum entendimento, pois ele está intrínseco ao Filho de Deus, que é o próprio reino. Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e o seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e te permite ensinar-te e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Então aqui vamos dar só um momentinho nisso daqui. O que é que, nesse caso aqui, né, Jesus, que é o instrutor e que transmitiu esses ensinamentos, ele está dizendo aqui, que é a essência desse parágrafo 13, que ele vai nos ensinar que nós não temos que nos preocupar com o nosso ego e com o corpo. Isso que é o ensinamento dele. Quando isso está claro, e a clareza disso é quando se tem o conhecimento que tudo isso é uma ilusão e não é real, ali está a essência daquilo que é o ser, e não daquilo que é percebido. Você como um corpo, exercendo um papel neste plano que esteja divorciado da realidade. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Ou seja, até
Jesus foi tentado em acreditar na realidade do ego e do corpo. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. Neste mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. E por isso que deves ter bom ânimo. Então, eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. Tal qual é o objetivo dele, é o nosso. A mente precisa ser curada. Ou a alma que tem consciência nos planos abstratos da mente. E o espírito não precisa de cura. E como essa cura se dá? É quando a mente começa a deixar de dar validade às suas criações, dar validade às suas crenças, à sua autoimportância, dar validade ao ego. E quando isso começa a ser realizado, a possibilidade da luz incidir sobre ela, da luz do Espírito. E pela luz do Espírito, da verdade, essas crenças vão desaparecendo. Você, como pessoa que se julga autoimportante, deixa de ter importância para si próprio, pois aquilo ali vai estabelecendo uma paz, um contentamento, uma felicidade não compreendida, não buscada, que está ali sempre presente, mas por você estar distraído com você mesmo, com suas próprias crenças, você não dava atenção àquilo que é real e que está sempre presente. Essa é uma forma de curar a mente quando ela volta para a sua parte real, que não projeta mais ilusões. Como ele pede aqui aos professores devotados que compartilhem de meu objetivo. E aqui nós pedimos àqueles que estão escutando esse vídeo possa compartilhá-lo para que mais pessoas possam estar ciente desses estudos e possa interagir conosco através de algum comentário, através de alguma dúvida, que isso é comum dentro do ego, que nós ainda acreditamos que somos.
inscreva no canal, dê seu like e nos veremos num próximo vídeo em que estaremos tratando da seção 2, o ego e a falsa autonomia. Até lá, e minha real gratidão a todos que escutaram este vídeo.